Iniciaremos nesse momento a palestra sobre recurso e o novo Código de Processo Civil. É uma honra apresentar o palestrante, Dr. Carlos Felipe Stobia. Por favor, uma salva de palmas para ele. Iniciando nosso contato aqui com os meios de impugnação, eu gostaria de rapidamente só passar algumas premissas sobre a edição do Código, né? O Código ele advém da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, publicada em 17 de março de 2015 e que entrará em vigor a partir de dia 17 de março de 2016, salvo em alguns entendimentos contrários, a exemplo do que ocorreu com o novo Código Civil. Esse código ele decorreu do projeto de lei do Senado 166/2010, da presidência do ministro Luiz Fux, à época ministro do STJ e hoje ministro do Supremo Tribunal Federal. Aqui está toda a composição, e ele vai ter um vacácio, como nós falamos, de 1 ano prevista no artigo 1045. Bom, o novo Código de Processo Civil ele inova e, diferentemente do CPC de 73, que era dividido em 5 livros, o novo Código ele é dividido em 2 livros e um livro complementar. Neste primeiro livro, que trata da parte geral, ele facilita em muito a aplicação e o estudo do processo civil para aqueles que iniciam a carreira, aqueles estudantes, porque, na verdade, o Código ele passa a tratar agora de uma parte geral, o que muito dificultava para os estudantes no Código 73 esse primeiro contato com o Código. Ele vai tratar na parte especial também do processo de conhecimento, do processo de execução e dos meios de impugnação das decisões judiciais. No livro complementar, nós teremos as disposições finais e transitórias. Bom, com relação a uma rápida evolução histórica, nós vamos fazer um comparativo entre o CPC de 39, o de 73 e o agora de 2015. O de 39, segundo a doutrina e a história, seria um código muito social e aplicava e respeitava o que era necessário à época. A partir da década de 40, 50, fugindo aí do nazifascismo, vem para o Brasil Henrico Túlio Liebmann e ele encontra abrigo aqui na Universidade de São Paulo e todas as suas ideias, o máximo que existia em processo civil, ele trouxe para a ideia do projeto do Código de 73. Um código muito técnico, muito elaborado, mas que passou por inúmeras reformas durante esses últimos anos. E a principal delas, a 11.232/2005, que trouxe o sincretismo processual, ela abala frontalmente todas as premissas e os pilares do Código de 73, tornando ele relativamente uma colcha de retalhos e de difícil compreensão. Vem então a ideia do projeto do novo Código, que prevê essencialmente melhorar a aplicação da justiça e trabalhar basicamente com a eficácia das decisões judiciais. A ideia desse novo código é atacar a morosidade do poder judiciário, com a aplicação de um modelo mais rápido, mais efetivo. Nós temos algumas curiosidades sobre o novo código, né? Nós tínhamos aí um número cabalístico do CPC de 73, que era o número 3, enquanto que o novo código adota um número cabalístico de número 2. No Código de 73, nós tínhamos 3 processos: processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. O novo Código agora trata 2 processos: processo de conhecimento e processo de execução. Lembrando que o novo Código ele extingue o processo cautelar, mas não a tutela cautelar. A medida cautelar ela continua existindo, mas não como processo autônomo. Bom, exemplificando, condições da ação no CPC de 73, nós tínhamos aí interesse, legitimidade e possibilidade jurídica do pedido. O novo Código exclui a possibilidade jurídica do pedido, que há muito tempo, pela doutrina, vinha afirmando não era verdadeiramente uma condição da ação. E a citação com hora certa, para espanto, reduz-se para 2 vezes, ou seja, o oficial que por 3 vezes ia, agora reduz-se para 2 vezes. Modalidades de liquidação. Liquidação também. Nós tínhamos a liquidação por cálculo, por arbitramento e por artigos. O novo código agora trata tão somente da liquidação por arbitramento e por artigos. Porque a liquidação por cálculos verdadeiramente nunca foi modalidade de liquidação. É uma simples juntada à memória atualizada de cálculo. Então, só a título de curiosidade, o novo código tem um número cabalístico aí, número 2.
Rapidamente, essa introdução, nós partimos agora para os meios de impugnação de decisões judiciais. E aí, doutoras e doutores, infelizmente o nosso tempo é curto e não seria possível aqui nesse nosso encontro tratar de todos os recursos, de todas as alterações. Eu optei por fazer uma rápida explanação geral sobre as premissas e a parte da teoria geral dos meios de impugnação, e aí efetivamente nós vamos tratar aqui das decisões interlocutórias, agravo de instrumento, e passar rapidamente para a apelação. Bom, falando em novo código e meios de impugnação de decisões judiciais, nós temos que falar sobre uma aproximação dos sistemas legais. Hoje, no mundo ocidental, nós temos basicamente dois sistemas jurídicos, dois sistemas legais. O sistema da Civil Law, de origem romano-germânica, e o sistema da Common Law, adotado nos países anglo-saxões. O sistema da Civil Law ele tem como base, como essência, o máximo da legislação, ou seja, nós temos que nos atentar ao máximo à lei, e a lei seria a Constituição Federal, a Constituição da República. Enquanto que no sistema da Common Law, o que prevalece são os precedentes. Tudo bem? O nosso sistema ele era um sistema Civil Law puro até 2004. Com a edição da Emenda Constitucional número 45/2004, ocorreu a introdução das súmulas vinculantes. E as súmulas vinculantes, decorrente da interpretação judicial, passam a ter força de lei. Então, hoje, nós não podemos mais afirmar que nós temos um sistema jurídico do Civil Law puro, nós teremos um sistema misto. Com a edição do novo Código, respeitadas as posições em contrárias, nós nos aproximamos muito mais do sistema da Common Law. Por quê? Porque o legislador, prevendo aí uma proteção do coletivo em detrimento do individual, ele passa a dar uma força muito mais efetiva a todas as súmulas do ordenamento jurídico, não somente as súmulas vinculantes, mas a todas as súmulas. O importante a respeito da matéria aqui é também lembrar o seguinte: dentro do Civil Law, prevalece a teoria da substanciação. Ou seja, quando eu faço a minha petição inicial, hoje, no CPC de 73, que é um código extremamente individualista, ele prevê a proteção do indivíduo como só. Ou seja, todo mundo tem direito de que seja prolatada uma decisão judicial, não merecendo prevalecer, e o código assim o permite, nem mesmo uma decisão editada por súmula. Eu posso hoje plenamente advogar contra a súmula. Então, uma súmula do Supremo Tribunal Federal, posso advogar contra ela? Posso, porque o CPC de 73 ele prevalece o direito individual. Esse novo código, ele vem agora aplicando e dando mais uma força aos precedentes, muito mais força do que o anterior, e ele permite que eu venha a advogar contra a súmula. Só que ele vai oferecer oportunidades para que o juiz, logo no começo da petição inicial, ele já extinga o processo. Eu inicio a minha demanda contra uma súmula, eu posso advogar contra a súmula, mas ele, assim que eu receber essa petição inicial, ele pode indeferir ela de plano, e indeferir com resolução de mérito. Desta decisão, eu vou poder atacá-la por meio de um recurso de apelação. Esse recurso de apelação vai ser dirigido ao tribunal competente. E o relator também terá o poder de, independentemente de oferecimento do contraditório, quando a decisão for favorável à súmula, conhecer do recurso e julgá-lo improvido de plano. Hoje, para que eu tenha esta decisão, eu advogo em Caraguatatuba, uma cidade do interior, litorânea, lá uma decisão em primeiro grau, que eu acredito que aqui na capital não seja diferente, no primeiro grau de jurisdição leva uma decisão mais ou menos de 3 a 4 anos. Até ser feita a distribuição aqui no Tribunal de Justiça, estávamos com 5 anos, hoje, dependendo da Câmara, 2 a 3 anos, numa melhor hipótese. Ou seja, hoje, eu advogando contra a súmula, eu necessariamente teria um processo tramitando por mais ou menos 7 anos. Com o novo código, se tudo der certo, esse mesmo trâmite de 7 anos ele será reduzido para mais ou menos 6 meses ou 7 meses. É óbvio que existem muitas críticas a respeito do juízo de admissibilidade, né, que ele é extinto, e aí o tribunal vai receber todos os recursos, e aí muitas vozes da magistratura que não querem um novo código, porque alegam que vai haver um tráfego muito intenso no tribunal, e tudo vai ficar parado. Nós vamos discutir isso um pouco mais para frente, mas, basicamente, a título de efetividade, o código prevê um tempo muito mais curto.
E aí, quando eu falo de dois sistemas, eu falo numa aproximação e numa adoção, nós não poderíamos adotar plenamente efeitos vinculantes para a súmula. Esse é o ponto mais importante. E o legislador ele foi muito perspicaz, né? Ele foi muito astuto. Ele não impediu que eu ajuizasse a demanda, ele apenas deu uma força maior, porque o nosso sistema continua sendo o do civil law. Voltando no tema, hoje, ao fazer uma petição inicial, eu vou adotar a teoria da substanciação. Ou seja, para mim, o que importa é a narração fática, inalterabilidade dos fatos. O direito, o juízo pode até alterar prolatada a sentença. Ajuizo uma demanda pleiteando aí a defesa dos meus direitos com base no Código Civil. O juiz pode plenamente prolatar uma decisão aplicando os meus fatos, mas, ao invés de aplicar o Código Civil, ele aplica o Código de Defesa do Consumidor. Pela teoria da substanciação, a inalterabilidade é dos fatos. Nos países que adotam a common law, lá prevalece a teoria da individuação. Porque quando o Poder Judiciário trata de uma ação, ele está protegendo, no primeiro momento, tutelando, no primeiro momento, o direito da coletividade. Não importa, num primeiro momento, o direito do cidadão lesionado. Importa, sim, se o sistema legislativo foi lesionado. E, portanto, se eu não tenho um precedente, eu não posso pleitear a tutela do Poder Judiciário, a menos que eu utilize procedimentos próprios. Só que nos países do common law, eu tenho um instituto que se chama do non-liquer. O non-liquer é o que é? O tribunal deixa de julgar. Não havendo precedente e não sendo utilizado o procedimento próprio, aquela demanda não será julgada por ausência de previsão legal. Diferentemente para nós, na eventual ausência de lei, eu vou aplicar analogia, costumes e princípios gerais do direito. Feita essa rápida exposição, basicamente o que nós temos hoje no Código, que é muito criticado, cada cidadão tem o direito de ter uma sentença. E uma sentença que tenha tramitado todo o processamento dentro do procedimento ordinário, tenha uma citação, contestação, audiência preliminar, fixação dos pontos controvertidos, audiência de instrução e julgamento, para só ao final ser julgada, ser prolatada uma sentença. A nova reforma, o novo código, e a base de todo o novo código, trata-se do princípio da isonomia. Ou seja, a professora Teresa Rudolvin, ela trata muito desse assunto, e ela fala o seguinte: se eu tenho um cidadão A, aqui em São Paulo, que tem a análise da sua demanda julgada procedente, não se respeita o princípio da isonomia. Se lá em Caraguatatuba, lá em São Sebastião, em Ubatuba, eu tenho a mesma situação fática com um julgamento diferente. Para o projeto do novo código, essa decisão diferente, ela não respeita o princípio da isonomia. Sendo um princípio constitucional, eu haveria uma falha no sistema. Eu respeito o posicionamento dos examinadores e gostaria apenas que os senhores fizessem uma reflexão. Os senhores hoje, imaginem e coloquem-se numa situação de parte. Os senhores gostariam que fosse prolatada uma sentença com todo o procedimento realizado, suas provas, ou gostariam que fosse aplicada uma súmula? Que a ideia do novo código é exatamente essa. O tribunal não será obrigado, o Poder Judiciário, a discutir uma decisão milhares de vezes. Por exemplo, anatocismo. Né? Situação, juros capitalizados, mensalmente, por periodicidade inferior a 1 ano. Essa decisão vinha sendo tramitada, discutida no Poder Judiciário há muito tempo, e a posição do Poder Judiciário era que o anatocismo era vedado, em periodicidade inferior a 1 ano. Nessas hipóteses, eu tinha inúmeras decisões. Ok? Hoje, recentemente, em junho, foi editada uma súmula do STJ tratando do assunto que permite o anatocismo. Esta súmula, prolatada pelo STJ, ela não tem efeito vinculante. Portanto, ela pode ser desrespeitada, ou seja, o juízo poderá prolatar uma decisão em contrariedade. Com a edição do novo código, essa súmula e todas as súmulas, elas passam a ter um poder de efetividade muito maior. E aí, hoje, este procedimento que trata de 7 anos, ele é reduzido para mais ou menos 1 ano. E aí eu volto para os senhores. Se os senhores fossem parte, fossem até o banco, fizessem um empréstimo. Nós estamos com um país está todo vapor, não é isso, doutores e doutores? A economia está
tramitando, apenas nós sofremos uma marolinha, mas já nos recuperamos, estamos todos bem, dólar a 4,27 hoje, não é isso? 4,17. E pergunto aos senhores, hoje, eu posso discutir essa capitalização? Posso. E o meu processo vai ser discutido por quanto tempo? 7 anos. Os senhores gostariam que o seu processo fosse discutido como parte, eu peço que os senhores se coloquem na posição de parte, ou gostariam que automaticamente fosse aplicada esta súmula? O que os senhores prefeririam? A sentença própria, o indivíduo. Nós aprendemos um código no qual o indivíduo é tratado. O CPC de 73 ele se importa com o indivíduo, não com a lei. Por quê? Dentro do nosso sistema, quando eu encaminho, quando eu vou para os órgãos de superposição, aí sim eu tenho a teoria da individuação. Quando eu vou para o primeiro grau de jurisdição, teoria da substanciação. Não me conformo com a sentença, vou interpor um recurso de apelação. Novamente, teoria da substanciação. Prolatado o acórdão aqui no Tribunal de Justiça. Eu quero manejar um recurso especial, quero manejar um recurso extraordinário. Vou aplicar a teoria da substanciação? Não. Porque para que eu possa interpor um recurso especial, eu tenho que demonstrar a legislação federal violada ou a divergência de julgados. Para o STJ e para o STF, lá prevalece a teoria da individuação. Ou seja, se eu não demonstrar a violação do direito que eu falo aqui, a fundamentação jurídica, a narração fática do meu cliente sequer poderá ser conhecida. O que o novo código propõe é que esta teoria da individuação ela seja aplicada já na minha petição inicial. Então, a grande questão é, logo que vier a entrar em vigor o novo código, eu poderia advogar contra a súmula, por exemplo, esta súmula do anatocismo? Sim, poderia advogar contra esta súmula. Só que eu corro um grande risco do juiz, logo e prima facie, extinguir meu feito com resolução do mérito. E aí, doutores e doutores, eu terei que fazer aqui, quando eu faço um recurso especial, eu faço um cotejo analítico. Eu vou adequar a minha situação à situação do caso em concreto que eu pretendo revista. E agora, quando eu for advogar contra a súmula, eu vou ter que fazer um contracotejo analítico. Se a súmula a mim for favorável, ótimo, excelente. Posso até ter meu julgamento de plano. Se ela for desfavorável, eu vou ter que demonstrar ao juiz, na primeira hipótese, que aquela situação, a minha situação fática, não se adequa à situação do enunciado. Ou 2, que o enunciado não deve prevalecer. Então, a reforma, ela não impede o ajuizamento de uma ação contra a súmula, mas ela dá o poder ao magistrado de primeiro grau que, ao invés de deixar e permitir que uma ação tramite por 7 anos, resolva aquele feito num prazo rápido de 1 a 2 meses. Essencialmente, então, é a ideia do Código. A ideia do Código e dos reformadores passa do princípio da isonomia. A professora Tereza afirma que decisões conflitantes não respeitam o princípio da isonomia. Eu sempre brinco, sim, eu concordo no princípio da isonomia, mas eu partiria para uma outra situação. Eu acho que, pela reforma, o que acontece é o seguinte: todos nós deveríamos ter o direito de que a nossa ação fosse analisada como ela deve ser, com todo o procedimento tramitado. O problema é que o Estado e o Poder Judiciário já mostrou que essa solução, na prática, é plenamente impossível. Então, diante do absoluto caos do Poder Judiciário, opta-se pela proteção coletiva em detrimento da individual. E o novo Código, então, ele muda a nossa característica essencial de proteção individual e partimos, então, para uma proteção coletiva. Bom, e para reforçar isso, o legislador ainda dá mais poderes. Além daquela força efetiva da súmula, eles têm incidentes de resolução de casos repetitivos. Ou seja, ele não quer que aquela decisão, que aquela divergência aumente e perturbe o Poder Judiciário, e mais, ele vai dar opção para os tribunais, no âmbito do segundo grau, e também para os órgãos de superposição dos recursos repetitivos. No âmbito do segundo grau aqui, eu vou ter um incidente de resolução de demanda repetitiva, que tramitará pelo TJ e pelo TRF, ou seja, a sua região. E o recurso repetitivo, que nós já conhecemos, os órgãos de superposição.
A exemplo dos recursos repetitivos, toda vez que eu tiver uma matéria que tiver em franca discussão, e a lei não fala em números, ela fala toda vez que eu tiver uma matéria que começar a ser em muito discutida, uma das câmaras do tribunal poderá avocar para si e instaurar esse incidente de resolução de demanda repetitiva. Uma vez instaurado o incidente, automaticamente são suspensos todos os processos. E aí eu fico imaginando, por exemplo, no expurgo da inflação, né? Se todos os ministros arguem lá a suspeição, como assim o arguiu o ministro Fachin agora, só teremos julgamento a partir de 2026, porque terá uma nova composição. E aí o novo código fala o seguinte: esta suspensão ela vigorará por até 1 ano. Então, o incidente instaurado, suspende-se todos os feitos por até 1 ano. Se no prazo de 1 ano não tiver sido prolatada a decisão nesse incidente, voltam a tramitar as ações individuais. Uma vez julgado esse incidente no prazo de 1 ano, a decisão lá aplicada ela será aplicada em efeito cascata para todos os processos. Lembrando que aqui o incidente ele vai ter aqui uma competência regional. Tribunal de Justiça de São Paulo, Estado de São Paulo. Tribunal Regional Federal da Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Esses meios de solução de casos repetitivos, então, eles dão maior força ainda para a defesa dos interesses, eu volto, coletivos, doutores e doutores, e não individual. O 926, ele trata da estabilização da jurisprudência. Aqui uma grande crítica da doutrina é o seguinte: espera um pouquinho. Eu tenho uma súmula hoje, todas as súmulas, que elas são um norte, é ótimo, mas que elas muitas vezes sequer são aplicadas no dia a dia. O juiz desrespeita a súmula. Nós, muitas vezes, descobrimos a súmula após sentença ou no meio do julgamento. Eu vou ter uma força muito maior para a súmula, e eu tenho inúmeras súmulas que são contraditórias entre si. Como farei com essas súmulas? O 926, ele fala o seguinte: os tribunais devem uniformizar a sua jurisprudência. Portanto, rapidamente, assim já o deveriam ter feito os tribunais, já deveriam ter uniformizado tudo o que fosse possível. E mais, realizar uma reforma e uma revisão em suas súmulas. Porque, volto a esse efeito, nós não podemos falar em efeito vinculante, porque isso seria inconstitucional, mas esse maior poder das súmulas serão aplicadas para súmulas já editadas. Tanto as súmulas já editadas como as súmulas a serem editadas terão e gozarão de uma força muito maior. Só que o que nós temos visto na prática é que, ao invés dos tribunais revisarem as suas súmulas, se preocuparem com essa situação, eles estão muito mais preocupados em adiar a entrada em vigor do Código. Vocês veem aí que Gilmar Mendes já vociferou já logo mais ou menos 2 meses, que ele queria mais 1 ano de prazo. Nós já ouvimos falar agora em 3 anos, tem gente falando em 5 anos. Porque, basicamente, quando já deveriam ter feito essa revisão automaticamente. Então, muito cuidado com as súmulas e a importância da jurisprudência. No 927, tem uma disposição que fala que os juízes e tribunais observarão as decisões. E aí fala em acórdãos, enunciados, orientação do plenário. Essa expressão observarão já vem sendo tratada pela doutrina não como faculdade, mas como dever. Ou seja, o juiz deve respeitar. E nós vamos ver agora, não dá tempo nesse momento, que dentro do procedimento aqui, o procedimento comum, há possibilidade, e assim deve ser feito pelos patronos, pelos advogados, de provocar o juízo para que se manifeste a respeito de determinada súmula. A súmula vai ter tanta importância no julgamento que eu tenho o direito, logo que ajuizo a minha demanda, de solicitar ao juízo: senhor juiz, esta súmula X, ela é aplicável ou inaplicável ao caso em concreto? E aí, quando eu falo aqui, então, em observarão, leia-se, a doutrina vem lendo, não é uma faculdade, é um dever. Um dever que poderá, em tese, ser desrespeitado. O juiz pode não aplicar a súmula, desde que ele o justifique. E não simplesmente, ausentes requisitos legais, indefiro a tutela antecipada. Né? Todas as decisões terão que ser justificadas. E a gente vê agora que tem quase que uma cartilha no procedimento comum de como o juiz deverá prolatar as suas decisões. Doutores e doutores, olha a força novamente dos enunciados, das súmulas e das decisões aí colegiadas. O relator agora, em qualquer recurso, ele poderá negar provimento quando o recurso for contrário à súmula
ou um acórdão em resolução em recurso repetitivo, ou entendimento formado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou uma assunção de competência. O Instituto da Assunção de Competência, que vinha sendo regulado aí pelos regimentos internos dos tribunais, trata daquela hipótese de foro de prerrogativa de função. Toda vez que eu tenho uma foro de prerrogativa de função, vai ser poder instaurado aqui um incidente de assunção de competência. A Câmara, vendo que aquela decisão vai começar a se proliferar e vai encontrar inúmeros casos repetitivos, avoca para si a competência, e aquela decisão que for prolatada no âmbito da assunção de competência será aplicável a todos os casos que assim o vierem. Observe, então, que o relator poderá negar provimento sem contraditório, doutores e doutores. Se a sentença prolatada ela estiver de acordo com esse entendimento coletivo, uma vez sendo distribuído o recurso, o relator o recebe, não abre manifestação parte contrária e julga pelo improvimento de plano. O relator poderá agora também dar provimento quando a decisão for contrária a este entendimento. Só que para que seja concedido o provimento agora, ele deverá fazê-lo necessariamente com o exercício do contraditório. Os doutores já devem ter observado que em muitas decisões o TJ já vem aplicando essa concessão de provimento em sede de agravo, sem o exercício do contraditório. Não sei se os senhores já observaram, mas eu recentemente tive várias decisões, principalmente em plano de saúde, que quase caí de costas no escritório. Distribuí o meu agravo de instrumento, e no outro dia, quando fui pegar lá o Nessage, já vejo uma decisão inteira. Já entrei em arrepio, falei, não cumpriu 526. Cadê aquela prestação dos 3 dias? Faltou guia de preparo. E não, já era um provimento de plano. Para mim, ótimo, maravilhoso. Era aquilo que eu pretendia. Agora, doutores e doutores, concessão de provimento de plano sem exercício do contraditório é muita coisa, doutores e doutores. E o novo Código, prevendo aí os efeitos nefastos dessa decisão, ele permite, então, aqui a concessão de provimento ao recurso, mas necessariamente com o exercício do contraditório. Tem que abrir prazo para a parte contrária se manifestar. Nós vamos ver que o 92927 ele trata também da alteração da jurisprudência, né? Então, ele fixa alguns critérios aí, informando também que, olha, a jurisprudência poderá ser alterada. Ela não deve ser fixa, inalterável, mas terá um procedimento mais rígido, um procedimento próprio. Não pode ser da forma que é hoje, né, doutores e doutores? Altera-se a jurisprudência como se troca de roupa, né, sem nenhuma justificativa. Então, deverá ser justificada, amplamente divulgada, doutores e doutores. Porque agora nós temos a obrigação, necessário conhecimento do estudo profundo dos enunciados. Essa alteração prevista pelo 1010, que trata dos juízos de admissibilidade, esta vem sendo odiada pelos tribunais. O que acontecerá agora, uma vez interposto o recurso? O juízo de admissibilidade do juiz OCO, praticamente ele é extinto. O juiz OCO simplesmente receberá o recurso, ouve a parte contrária e encaminha para julgamento. Tudo bem, doutores e doutores? Isso, ela afeta em muito a distribuição dos feitos, principalmente em recurso especial. Qual é o caminho normal de um recurso especial, doutores e doutores? Prolata-se o acórdão, do acórdão, interposição de embargos de declaração para pré-questionamento, mantém a decisão por conhecimento dos embargos, rejeitos pelos seus próprios fundamentos. Desta decisão, interposição do recurso especial, que necessariamente, quase 99,9% pelo presidente do tribunal, não conhece do recurso especial. Desta decisão, agravo de instrumento denegatório de segmento de recurso especial. Dessa decisão, também negado provimento, agravo retido. É isso, senhor, agravo regimental. Se dessa decisão vocês conseguirem em proveito, volta e tramita todo o processo. Nós teremos aí quase 6 recursos, quase 5 recursos julgados, sem que o mérito tenha sido analisado. A partir de agora, interposto o recurso, encaminha-se automaticamente para o tribunal. E aí, qual é o desespero, principalmente dos órgãos de superposição? Eles estavam acostumados com esse barramento. Essa barra, desde a interposição do recurso especial até o conhecimento, no mínimo, teríamos aí uma tramitação de 2 a 3 anos. E agora, doutores e doutores, com a remessa automática? Isso, fatalmente, vai acarretar, num primeiro momento, num aumento excessivo do número de recursos em tramitação. E aí, a verdadeira ojeriza dos membros dos tribunais pela essa nova reforma. Mas fato é, extingue-se o juízo de admissibilidade e automaticamente eles serão remetidos.
Interessante agora, doutores e doutores, é que eventual inadmissibilidade do recurso, que hoje é feita de plano por ausência de alguma peça essencial, somente poderá ser feita após a concessão de prazo de 5 dias para que o recorrente venha sanar o vício. Faltou um documento essencial digitalizado? 5 dias. Doutores e doutores, não há essa necessidade, essa volúpia do tribunal que demora 5, 6 anos para analisar o recurso e automaticamente considera ele inadmissível pela ausência de uma peça essencial. Faltou uma peça, concessão de prazo de 5 dias. Jurisprudência defensiva ela é muito atacada pelo Código. O maior exemplo de jurisprudência defensiva é o recurso extemporâneo. O STJ agora hoje foi publicada recentemente uma decisão a respeito da interposição de recurso especial antes da publicação do acórdão de desembargo de declaração, ou muitas vezes antes de qualquer tipo de recurso. Nós temos hoje o SAGE, as informações, a gente vê a decisão, visualiza aquela decisão e automaticamente faremos a interposição do recurso antes que aquela decisão tenha sido, a sentença, ou seja, o acórdão tenha sido publicado. Qual é o posicionamento de muitas câmaras, e principalmente da Justiça do Trabalho? Quando você ingressa com o recurso antes da intimação da decisão, antes da publicação da decisão, este recurso é extemporâneo. Pelo amor de Deus. Você está penalizando o diligente porque ele teve excesso de diligência. Ou seja, você cumpriu antes do prazo. Essa situação trabalhista é normal. Isso não pode ser considerado normal, doutores e doutores. Isso é contra o Estado Democrático de Direito, isso é contra o contraditório, isso é uma violência. E o novo Código teve que necessariamente, inclusive, regulamentar a matéria. Então ele fala, não se considere extemporâneo o recurso apresentado antes do início do prazo. Precisa haver um código para tratar de um assunto desse. Tamanho eram as situações de jurisprudência defensiva, que nós chamamos do tribunal. Então o novo Código, em vários aspectos, ele vai atacar esses entendimentos aí. Outra situação interessante que vinha aqui do provimento do TJ de São Paulo, que automaticamente impôs aqui a decisão dos julgamentos eletrônicos. O julgamento será feito por julgamento eletrônico, manifeste a parte no prazo de 48 horas, se aceita ou não. A aceitação será considerada como tacitamente, uma aceitação tácita. Desculpa, Neolino. Agora, o 9445, o que ele fala? Somente os recursos que não admitem sustentação oral poderão realizar-se por meio eletrônico. Ou seja, tem previsão de sustentação oral, não se fala em análise de recurso por meio eletrônico. E mesmo que seja a hipótese de julgamento eletrônico, ou seja, quando o recurso não comporta sustentação oral, o recorrente, o recorrido, poderão apresentar petição de discordância, que deverá ser feita no prazo de até 5 dias antes da sessão de julgamento. Então, aqui, doutores e doutores, posso até ter feito o julgamento aqui por meio eletrônico, mas desde que não se admita a sustentação oral e desde que não haja uma contradição, desde que não haja uma manifestação da parte contrária em sentido diverso do recorrente. Bom, nós vamos falar agora também dos meios de recursos equiparados. Dentre os meios de recurso equiparados, nós teremos aí o incidente de assunção de competência, o incidente de arguição de constitucionalidade, conflito de competência, a ação rescisória e a reclamação. Nós não temos tempo hábil para tratar de todos eles. Eu gostaria de, basicamente, tratar aqui do incidente de arguição de inconstitucionalidade. Desculpa a falha aqui, tá? Agora, incidente de arguição de inconstitucionalidade. Esse incidente, hoje, como funciona? Todo um julgamento do tribunal, determinada Câmara, 32ª Câmara de Direito Privado. Alguns desembargadores reconhecem aqui a inconstitucionalidade de uma fórmula. Cláusula de reserva de plenário, automaticamente esse recurso é encaminhado para o pleno, porque só o pleno tem a competência para a inconstitucionalidade. A novidade agora é que, uma vez arguído o incidente, o presidente da turma julgadora deverá fazer um julgamento para ver se a turma convalida ou não aquele reconhecimento da inconstitucionalidade. O presidente, então, leva o feito a julgamento. Se a turma reconhecer que, olha, sim, confirma a inconstitucionalidade, aí sim é remetido ao pleno. Se a turma falar não é reconhecida a inconstitucionalidade, o feito continua em julgamento pela Câmara. Tudo bem? Então, doutores e doutores, o que antes era automático, agora passa a ter um prévio julgamento pela turma. Quanto à ação rescisória, uma novidade essencial da ação rescisória agora é que
No Código de 73, somente estavam sujeitos aos efeitos da coisa julgada as sentenças. Só sentença analisava mérito. Portanto, só sentença estava sujeita aos efeitos da coisa julgada. Agora, doutoras e doutores, nós poderemos ter decisões interlocutórias que virão a julgar mérito. Tudo bem? Por exemplo, imagine que eu tenha 3 pedidos numa determinada ação. O autor formulou 3 pedidos. Desses 3 pedidos, o réu, terminologia adotada pelo Código, que eu não aceito, mas vamos tratar a terminologia do Código, o réu oferece a contestação a respeito só de 2 pedidos. Um pedido restará incontroverso. Este pedido incontroverso, que no CPC de 73 era considerado como julgamento, uma tutela antecipada, era uma das hipóteses, a terceira hipótese, ele passa a ser considerado agora um julgamento parcial de mérito. Então, ajuizei minha demanda, formulei 3 pedidos. O réu formulou a sua contestação. Em sua contestação, ele deveria impugnar os 3 pedidos formulados. Mas um ele resolveu não. O carro eu tenho que entregar, o Maverick é devido. Uma vez feito isso, o juízo, quando receber, ele vai entender, diante dessa incontrovérsia do pedido, ele julgará por meio de uma decisão interlocutória o julgamento parcial da lide. Então, eu terei uma decisão interlocutória que estará sujeita aos efeitos da coisa julgada, da qual poderá ser interposto um recurso de agravo de instrumento, e agora, doutoras e doutores, uma novidade, todos os prazos do recurso agora passam a ser de 15 dias, à exceção dos embargos de declaração. E essas decisões de mérito, que são impugnáveis por meio de agravo, uma vez não interposto o agravo, no 16º dia, teremos a preclusão, e essa decisão estará sujeita aos efeitos da coisa julgada. Bom, precluiu. Eu não fiz a interposição de agravo de instrumento. E acontece algo que eu posso querer impugnar essa decisão no futuro. Nessa hipótese, doutores e doutores, eu poderia ajuizar a ação rescisória, se for o caso e se adequar, para impugnar aquela decisão sujeita aos efeitos da coisa julgada. E aí os senhores me perguntam, mas qual é o prazo dessa ação rescisória? Porque hoje, doutores e doutores, qual é o prazo da ação rescisória? 2 anos do trânsito em julgado, a contar do trânsito em julgado da sentença. Como eu poderei ter várias decisões interlocutórias que julguem mérito no processo, o legislador optou o seguinte: a ação rescisória poderá ser ajuizada tanto em face da decisão interlocutória de mérito, como da sentença. E o prazo será da última decisão do trânsito em julgado, da última decisão prolatada nos autos. Dentre essas, eu acho a ação rescisória foi uma das modificações substanciais, uma modificação muito importante. Vamos lembrar também que o juízo também poderá decidir a questão antecedente mediante decisão interlocutória. Tudo bem, doutores e doutores? Uma questão antecedente por decisão interlocutória, também sujeita ao ajuizamento de uma ação rescisória. Feitas essas premissas da parte da teoria geral, vamos ingressar aqui, então, nos recursos propriamente dito. Dentre os recursos, nós temos a previsão agora no nosso novo código dos seguintes recursos: apelação, agravo, embargos de declaração, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência. Necessariamente, doutores e doutores, embargos infringentes foram embora, né? Critérios futebolísticos, segundo Cândido Rangel Dinamarco, né? Quando dava um empate 2-2, ele tratava daquela hipótese lá que seria o critério futebolístico, eles vão embora do sistema. E aqui, quanto ao agravo, necessariamente uma alteração substancial. Porque as decisões interlocutórias passam a ser irrecorríveis. E aí, muito cuidado, porque esta irrecorribilidade é regra que comporta exceções. Quando a gente for tratar do agravo, a gente vai tratar pormenorizadamente dessa situação. E aqui, as maiores críticas da parte recursal são voltadas para o agravo de instrumento. Continuando ainda ao recurso, quanto aos prazos, doutores e doutores, há uma unificação, conforme informado, e o prazo agora para a interposição de recursos passa a ser 15 dias. Todos os recursos deverão ser interpostos nos prazos de 15 dias, à exceção dos embargos de declaração.
Junto com aquela combate à jurisprudência defensiva, nós temos a hipótese do 1003, parágrafo 4º aqui, que na interposição de um recurso por meio do correio, que ainda é possível, né, considera-se a data da interposição a data da postagem. Parece um absurdo o código ter que tratar de um assunto desta maneira, mas se os senhores pesquisarem, os senhores verão algumas decisões dos tribunais afirmando que no caso de interposição por meio dos correios, o prazo considerado será a data na entrega ao tribunal. Correios agora em plena greve, não é isso, doutores e doutores? E aí, doutores, essa situação ela é solucionada e o código, infelizmente ou felizmente, expressamente assim o afirma. É feita por meio de postagem, considera-se a interposição a data da postagem. Bom, feriado local. Jurisprudência já consagrada pelo STJ, essa não conseguiu ser retirada. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato da interposição do recurso. Aqui, então, considera e mantém-se a decisão já pacífica do STJ, que é a obrigação do recorrente informar e comprovar a ocorrência de feriado local para contagem do prazo. Outra alteração substancial aqui, doutores e doutores, que salvará os nossos estagiários, né? Porque quando a gente fala em preparo, sempre culpa deles. Não é isso, doutores e doutores? Sim ou não? Ou é culpa nossa? As guias, né? A antiga verdinha DARI, que agora é branquinha e eletrônica, né? E que cada hora é feita com um código, né? Parágrafo 2º do 1007. A insuficiência do valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, porque parece um absurdo, mas o tribunal também vinha reiteradamente falando, não, insuficiência de preparo é só de custas, porte de retorno e remessa, aquela discussão é taxa, não sei o que, e não se aplica. Não. Aí o código vem novamente e fala, inclusive porte de remessa e de retorno eram 9 volumes, eu recolhi 8. Complementa, pô. Vai julgar deserto o recurso, faltou R$2, implicará a deserção se o recorrente, intimado na pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, um preparo é insuficiente, você vai ser intimado, e tem, então, agora 5 dias. Imagine aqui, eu acho que não está aqui, eu esqueci, numa outra hipótese, que o nosso estagiário esqueça de recolher as custas do preparo. Apresento o meu recurso, sem guia, sem comprovante de recolhimento. Hoje, doutoras e doutores, o que acontecerá? Não conhecimento de plano. Novo código, doutores e doutores. Sem problema. Você vai poder recolher no prazo de 5 dias. Só que agora em dobro. Você recolhe as coisas em dobro. O banco fechou, deu problema? Sem problema. Não vai ser deserto o seu recurso. Só que você recolhe em dobro. Cuidado, que é isso que já falam, ótimo. Mas se houver alguma insuficiência, eu aplico o prazo de 5 dias depois para emendar. Não. Recolhe em dobro e sem chance. Errou o valor, dançou. Tudo bem, doutores e doutores? Então, se ele for insuficiente, prazo de 5 dias, não recolhi, posso recolher no prazo de 5 dias da intimação da decisão, mas agora em dobro. Bom, falamos em custas. Doutores da doutora já devem saber. Lei estadual nova, de 2 de julho, alterou o valor das custas automaticamente de 2% para 4%. E o tribunal, parece uma decisão nova, né, princípio da anterioridade tributária, é um instituto novo que criaram, queria aplicar imediatamente. E aí o professor falou, não, amigo, só o ano que vem. O tribunal já queria aplicar agora. E a partir do ano que vem, pensem comigo, súmulas com mais força. Prevalência da coletividade. E custas, quanto, doutores e doutores? 4%. Leia-se. Quer recurso ou não quer recurso? Obviamente que não quer, doutores e doutores. Nosso sistema nunca gostou de recursos. Tanto é que um recurso não foi feito para ser conhecido. O recurso foi feito para não ser conhecido. Infelizmente. Né? Na prática, o que a gente vê é isso. Então, observem agora que o legislador ele quer atacar ao máximo esse protelatório, que eles chamam, né? Porque realmente, culpa de toda a morosidade é nossa, porque nós, advogados, recorremos demais. Então, nós somos culpados pela morosidade. Não é isso, doutores e doutores? Sim ou não, doutores?
Não, né, gente? Se nós recorremos, é porque muitas vezes, e quase 99%, temos razão. Não temos razão, mas porque foi prolatada uma decisão que merece um meio de impugnação. Bom, tratando então agora, doutores e doutores, dos recursos em espécie, a apelação, tratada aqui no 1009 ao 1014, ela sofreu aqui, basicamente, poucas alterações, e uma alteração que não conseguiu ser aprovada, por enquanto, foi a suspensividade. A regra hoje é que o recurso de apelação é recebido no duplo efeito, devolutivo e suspensivo. Tudo levava a crer que o novo código traria como regra tão somente a devolutividade, ou seja, os recursos seriam recebidos no efeito devolutivo. Essa alteração não conseguiu ser aprovada, foi objeto de acalorados debates e mantém-se, então, a regra do duplo efeito. A apelação será recebida no efeito devolutivo e suspensivo. Segundo a maioria da doutrina, não estamos preparados, e aí observem, ainda pela retirada do efeito suspensivo. E quando eu falo ainda, próximos capítulos da nossa novela. Né? Há uma grande intenção de ser retirado o efeito suspensivo. Então, preparem-se. Vamos ver como é que vai atuar aí a situação. Bom, mantém-se a mesma situação. A alteração do 1012, parágrafo 3º, eu acho muito justa e ótima. Ela não será aplicada tão somente aos recursos de apelação, mas também aos recursos especiais e extraordinários, que é a competência para análise de tutela antecipada recursal durante a tramitação do recurso. Doutoras e doutores, quem de vocês aqui, qual dos doutores ou doutoras já necessitou de uma tutela antecipada recursal entre a remessa do recurso do juízo ACO para o juízo ad quem? Né? Os senhores estão em São Paulo. Ah, a vida é muito mais fácil para vocês aqui. Obviamente que eu sei que não. Mas imagine para a gente do interior, então, fazer essa correria. Ou seja, vou para o juízo de primeiro grau, aplicando aí, né, cautelar, toda aquela história, e ajuizo uma cautelar. O juiz de primeiro grau fala que não é minha competência. Competência trata-se do Tribunal de Justiça. Agravo, ou saio correndo com uma cautelar no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, competência do órgão ACO. E fica aquela correria, tutela antecipada recursal sequer consegue ser julgada e toda aquela dificuldade. E, doutores e doutores, são inúmeros os casos onde há necessidade de tutela antecipada recursal. O novo código agora prevê no 1012, parágrafo 3º, que a competência para análise da tutela recursal no tribunal será do tribunal no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para o seu exame prevento para julgá-la. O recurso não foi distribuído ainda. Competência, dependendo do regime interno, provavelmente do presidente do tribunal, determina a distribuição. Um desembargador vai analisar a tutela antecipada, nomeia, que necessariamente, provavelmente será o próprio relator, e este relator está prevento para o julgamento. Se já existir relator, ele é o prevento para análise da tutela antecipada recursal. E isso se aplica também ao recurso especial e ao recurso extraordinário. Imagine os doutores, então, como foi o recebimento desse artigo pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. Obviamente que eles odiaram essa disposição. Então, agora eu não tenho mais o juízo de admissibilidade, o juízo de admissibilidade é automático e já o próprio código já fala, a competência é do órgão ad quem para análise da tutela antecipada recursal. O 1014, doutoras e doutores, ele tem uma redação surpreendente. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação. Espera aí, doutor, não estou entendendo. O senhor acabou de falar no começo do nosso encontro que prevalecia entre nós o princípio da substanciação. E dentre o princípio da substanciação, inalterabilidade da fundamentação fática. Tudo bem, doutores e doutores? Concordam comigo ou não? Inalterabilidade da fundamentação fática. Então, quer dizer que eu posso alterar
a fundamentação fática, vamos observar e ler a redação do artigo completa. As questões de fato não propostas ao juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Data máxima vênia, essa questão não alegada, questão fática, ela tem que inovar, mas não alterar a fundamentação fática anterior. Pois, se alterar a fundamentação fática, doutores e doutores, violação do contraditório e da ampla defesa. Esse artigo 1014 vai suscitar muita problemática, porque ele está permitindo inovação fática no âmbito do tribunal. Ah, tudo bem, desde que seja comprovado o justo motivo. Doutores e doutores, quando é que os senhores comprovarão o justo motivo? A todo momento. Em que momento o documento tem que ser juntado aos autos, doutores e doutores? Pelo autor, na petição inicial. Pelo réu, na contestação. É assim no processo? Quando é que a gente anexa documento, doutores e doutores? Nós não, porque nós não fazemos isso, mas os colegas a todo momento. Então, eu vejo essa redação com muito cuidado. Né? Eu tenho um grau de subjetividade nessa disposição legal muito grande. E isso poderá ocasionar sérios problemas. Bom, Cândido Rangel Dinamarca, capítulos da sentença. Aquela velha discussão, existem capítulos, nós adotamos a teoria dos capítulos da sentença, não adotamos a teoria. O novo código adota a teoria dos capítulos da sentença. Mas ele fala, adotamos os capítulos da sentença, mas também adotamos o princípio da unirrecorribilidade. Olha, e aqui vamos ler a redação do parágrafo 5º. O capítulo da sentença que confirma, concede ou revoga a tutela provisória é impugnável na apelação. Vamos entender o que ele está falando. Ele está falando o seguinte, que este capítulo ele tem natureza de decisão interlocutória. Ou seja, uma sentença na qual é concedida, ou, por exemplo, aqui nesse caso, é confirmada uma tutela antecipada, ela é composta de 2 atos. Ela é composta de uma decisão interlocutória e de uma sentença. É aí que muitos dos nossos colegas, nessa situação querem interpor 2 recursos. Um agravo de instrumento e um recurso de apelação, se admitíssemos plenamente a teoria dos capítulos da sentença. E o código fala assim, tudo bem, tecnicamente são 2 atos decisórios dentro de uma decisão judicial. Mas, princípio da não recorribilidade, você vai ter que recorrer por meio de apelação. Tudo bem? E o que eu faço? Você vai interpor o recurso de apelação e vai pleitear depois uma tutela antecipada recursal, direto no juízo ad quem. Tudo bem? Então, doutores e doutores, muito bem. Feitas essas exposições, falamos da apelação, vamos falar do efeito mais sensível do Código e das modificações, que são, na verdade, aqui o agravo de instrumento. O agravo de instrumento está previsto entre os artigos 1015 a 1020. A redação original do Código ela tem 13 hipóteses. Na verdade, são 11 que veremos e a 13 lei específica. E o inciso 12 foi vetado, que era a conversão das ações individuais em coletiva. Antes que a gente analise cada uma dessas, olha, eu peço aos doutores, elas terão que ser necessariamente decoradas. Decoradas. E aí eu falo por quê. Antes de falar de agravo, nós temos que falar de recorribilidade das decisões interlocutórias. Hoje, pelo CPC de 73, prevalece o princípio da recorribilidade das decisões interlocutórias. E eu vou impugnar as decisões interlocutórias por meio de agravos. Agravo de instrumento e agravo retido. Agravo retido na modalidade oral e agravo retido na modalidade escrita, sendo agora com as reformas a regra o agravo retido. Na Justiça do Trabalho, os colegas que militam na Justiça do Trabalho, lá prevalece o princípio da irrecorribilidade. Tem uma decisão interlocutória. O que eu faço, doutores e doutores? Senta e chora. Qual é o recurso? Nenhum. Não, tem sim, doutor. Não. Nenhum recurso. Mas essa decisão ela é teratológica, ela ofende, viola princípios. Aí eu vou manejar um instrumento que não é um recurso. Eu vou manejar o mandado de segurança. Se eu não tenho recurso,
eu vou impugnar essa decisão por meio de uma ação, por meio de um mandado de segurança que não tem natureza recursal. Muito bem. Muitos afirmam, e aí eu tenho visto em alguns atos, que o novo código adotou a teoria da irrecorribilidade. Essa afirmação configura uma meia-verdade. Sim, o CPC de 2015 adotou o princípio da irrecorribilidade como regra, mas toda regra comporta a sua exceção. Então, como é que vai valer hoje? Eu tenho o seguinte. Eu tenho 3 hipóteses aqui na tela que eu mostrei para vocês, hipóteses de interposição de recurso de agravo em instrumento. Dentre essas 13, uma foi vetada e a outra remete à lei específica, que é a 13. Nós leremos com calma cada uma delas. Se a decisão impugnada se adequar a essas hipóteses, doutores e doutores, essa decisão é recorrível ou irrecorrível? Então, tem uma decisão interlocutória prolatada. Vamos falar já do novo código. Por exemplo, uma decisão de mérito. Foi prolatada uma decisão interlocutória de mérito. Analisem o inciso 2 lá. O que fala o inciso 2? Da decisão de mérito do processo, posso interpor o recurso de agravo de instrumento. A regra, as decisões interlocutórias são recorríveis ou irrecorríveis? Irrecorríveis. Só que essa é uma exceção, porque está prevista dentre as hipóteses do agravo de instrumento. Se ela está prevista, esta decisão ela é recorrível ou irrecorrível? Recorrível. E sujeita à preclusão? Sim, sujeita à preclusão. E hoje o prazo para interposição é de 15 dias. Doutoras, olha que espanto. Esse inciso 2, ele é mais do que sujeito à preclusão. Lembra que eu falei para vocês que as decisões interlocutórias também estarão sujeitas aos efeitos da coisa julgada? Lembram disso, sim ou não? Decisões de mérito estarão sujeitas à preclusão e mais, sujeitas aos efeitos da coisa julgada. Tudo bem até aqui, doutores e doutores? Rapidamente, antes da gente ver as hipóteses, eu tenho que lembrar aqui o seguinte. O que é a preclusão? Preclusão é o fenômeno da perda da oportunidade da prática do ato processual. Eu não posso praticar o ato processual em decorrência da preclusão, que ela, na verdade, ela tem 3 classificações, 3 espécies. A primeira é lógica. Eu pratico um ato incompatível com a minha vontade de recorrer. Por exemplo, faço um pagamento e a interposição de um recurso de apelação. Importante observar que o novo código, agora, na fase de execução, ele prevê que, uma vez efetuado o depósito, para não se sujeitar à multa do nosso 475J, agora do CPC 73, o oferecimento de impugnação não estará sujeito à preclusão lógica. Então, hoje é uma discussão seguinte. Sou intimado, tenho 15 dias para efetuar o pagamento. Ok? Deposito e ofereço impugnação. Alguns vêm afirmando que essa seria uma situação de hipótese de preclusão lógica. Porque se eu paguei, eu não posso impugnar. O novo código tem previsão expressa. O fato de efetuar o pagamento para não se sujeitar à multa e honorários, nosso antigo 475J, não configura preclusão lógica. Bom, a consumativa. Tenho 15 dias para oferecer contestação. Ofereço contestação no segundo dia. Terei mais 13 dias? Não. Meu prazo ocorreu a consumação. A que nos interessa aqui é a preclusão temporal. É a perda da oportunidade do ato processual em decorrência do decurso do tempo. Você tinha 15 dias para interpor o recurso de agravo. Não fez a interposição, acabou. Preclusão. Dentre essas 3 hipóteses, eu gostaria de ressaltar que a preclusão, doutores e doutores, ela é um fenômeno aplicável à parte. O juízo não está sujeito à preclusão. Quem está sujeito à preclusão é a parte. A preclusão ela é destinada para a parte. Aí os senhores falam, doutor, por favor, tem uma 4ª hipótese aí que o senhor está falando que é a preclusão pro iudicato. Ou seja, que é a preclusão para o juízo. Sim, doutores e doutores. De existência, vamos falar assim, um pouco divergente, que muita gente não aceita essa existência, parte da jurisprudência aceita a existência da preclusão pro iudicato. Um exemplo dessa modalidade de preclusão. Fase de liquidação de sentença. Estou lá nos cálculos. Analisados os cálculos, o juiz homologa os cálculos em R$ 870 mil. A parte terá o prazo, uma decisão interlocutória, a parte tem o prazo de 15 dias, hoje, de 10 dias para interpor o recurso de apelação. Não fez a interposição, preclusão. Bom, vamos agora para a fase de cumprimento de sentença. Estou lá na fase de cumprimento de sentença, cálculos homologados em 830 mil,
E aí, o executado oferece agora a impugnação, falando que o débito não é de 830 mil. O débito é de 470 e pede uma revisão. O juízo vem e fala, não, realmente, esse ato tem que ser revisto. Doutoras e doutores, o juízo pode fazer isso? Obviamente que não. Se os cálculos foram liquidados em face daquela decisão interlocutória, não foi oferecido agravo de instrumento, aquela matéria está preclusa. E essa é um exemplo, salvo entendimentos diversos, nós vamos ver posicionamento diverso, de preclusão pro iudicato. Mas, basicamente, nós vamos ver poucas hipóteses de preclusão do juízo. A doutrina só trata da preclusão para as partes e não para o juízo. E esse tem que ser o pensamento, gente, porque nós vamos ter sérios problemas aqui. Vamos analisar as hipóteses aqui do cabimento do agravo de instrumento? No inciso 1, o Código fala que caberá agravo de instrumento em face das tutelas provisórias. Bom, tutelas provisórias, espera aí. O senhor já deve ter ouvido falar que o novo Código agora ele faz uma reclassificação, uma nova classificação das tutelas provisórias, das tutelas de urgência. E aqui nós vamos trabalhar com o professor José Roberto dos Santos Bedac, que tem uma obra essencial, e eu indicaria isso como sugestão para que todos tenham conhecimento dela, que é Tentativa de Sistematização das Tutelas de Urgência. Tentativa de Sistematização das Tutelas de Urgência. O professor José Roberto Santos Bedac, foi desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, aposentado, ele há muito tempo vem afirmando o seguinte: não existe distinção entre tutela cautelar e tutela antecipada. Sim, existem características essenciais, mas ambas são espécies do gênero tutela de urgência. E o novo Código, dentro da tutela provisória, ele divide agora a tutela provisória em tutela provisória de urgência e tutela provisória de evidência, ministro Luiz Fux. Na tutela provisória de urgência, eu teria as modalidades tutela antecipada e tutela cautelar. Tudo bem, então, doutores e doutores? Só que a tutela antecipada, vamos lembrar, quais são os requisitos da tutela antecipada? Prova inequívoca, verossimilhança da alegação. E uma das 3 situações: risco de ineficácia, manifesto ato protelatório ou pedido incontroverso. Dentre as 3 modalidades da tutela antecipada, qual tem característica de urgência, doutores e doutores? Risco de ineficácia, manifesto ato protelatório ou pedido incontroverso? Só o risco de ineficácia. Então, quando eu falo tutela provisória de urgência, que são espécies, a tutela antecipada e a cautelar, eu estou falando aqui só da tutela antecipada com base no risco de ineficácia. E aí o Código faz mais. Doutores e doutores, quem consegue aqui para mim afirmar o que é prova inequívoca? Os senhores conseguem comprovar uma prova inequívoca? Doutores, parte de um pressuposto equívoco, porque nem ao final do processo eu tenho uma prova inequívoca. Porque se tivesse uma prova inequívoca, eu não poderia nem manejar uma ação rescisória. Portanto, esse requisito da tutela, da prova inequívoca, ele é extraído do Código agora. E, basicamente, doutores, agora o Código fala em plausibilidade. Olha, sinceramente, voltamos. O que eu preciso para ter uma tutela de urgência? Não é a redação do Código, mas é fumus bonis iuris e periculum in mora. Com o nome que os senhores quiserem dar. Fumus bonis iuris como verossimilhança ou como plausibilidade. E o risco da demora. Esse é o requisito para a tutela de urgência, tutela provisória. E eu tenho também a tutela provisória de evidência. O que é a tutela provisória de evidência? Agora, ministro Luiz Fux. Na decomposição do 273, há muito tempo ele vem afirmando, escuta, quando eu tenho um manifesto ato protelatório, eu não estou falando de uma tutela antecipada de urgência. Mesmo porque eu só posso analisar um manifesto ato protelatório após oferecida a defesa. Concordam comigo? Ajuizada a demanda, eu não posso analisar se o ato é protelatório, porque o requerido sequer ofereceu sua defesa. Então, o ministro Fux fala o seguinte, escuta, quando você tem demonstrado um manifesto ato protelatório, fica evidente que o direito do autor deve prevalecer. Portanto, ele não tem que esperar o término do julgamento. Ele pode ter a parcela da tutela concedida de plano. Querem um exemplo típico? Antigamente, a sustação de protesto era arroz e feijão, era todo dia tinha. A maioria dos escritórios, principalmente no interior, estão sobrevivendo hoje da supressão de Serasa, órgãos de proteção ao consumo. Tudo bem, doutores e doutores? Telefonia. As empresas de telefonia, não vou nem falar nomes, quase não cometem irregularidades.
e quase não são acionadas judicialmente. Inscrição indevida em Serasa, eu nunca vi. Os senhores já viram algumas? Obviamente que a gente vê todos os dias. E aí, uma vez, a pergunta que eu lhes faço é: inscrição indevida no Serasa, salvo os colegas que defendem as empresas de telefônica aí, tudo bem, vocês vão me bater hoje, mas, respeitado o posicionamento contrário, inscrição indevida em Serasa gera ou não dano moral? Doutores e doutores, gera ou não? Sim. Isso está pacificado, sedimentado e já rotulado? Sim. E aí, qual é a defesa das empresas de telefonia? Dano moral indireto, blá, 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 blá. Ou seja, uma vez oferecida essa é uma típica defesa de manifesto autoprotelatório, o juiz precisa aguardar todo o desfecho do processo para conceder a tutela? Não. Ele vai conceder essa tutela. Mas é uma tutela antecipada? Não. É uma tutela provisória, porque ela decorre de uma cognição sumária. Mas ela é uma tutela provisória de urgência? Não. Ela é uma tutela provisória de evidência. Então, quando o código fala aqui em tutelas provisórias, vocês vão ler, então, tutelas provisórias de urgência, tutelas provisórias de evidência. Dentre as tutelas provisórias de urgência, tutela antecipada e a tutela cautelar. Porque vamos lembrar, a medida cautelar, a tutela cautelar não foi extraída do sistema, só o processo cautelar. Bom, segunda hipótese, então, é do mérito do processo. Se eu tiver uma decisão interlocutória que julga o mérito, essa decisão vai comportar o recurso de agravo de instrumento. E como nós falamos, além da preclusão, uma vez não interposto, essa decisão está sujeita também aos efeitos da coisa julgada. Uma terceira situação, doutores e doutores, é a rejeição da alegação da convenção de arbitragem. As partes alegam lá a convenção de arbitragem, pacto arbitral ou cláusula compromissória, e o juiz rejeita, fala, não, a jurisdição é minha, eu tenho que atuar aqui. Nessa hipótese, essa rejeição é uma decisão interlocutória e essa rejeição comporta o recurso de agravo. Uma quarta hipótese, doutores e doutores, é aquela decisão que julga o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora, o incidente ele é regulamentado, com características próximas, mais próprias e respeitado o contraditório. Julgou um incidente que é de grande importância para o terceiro, essa decisão comporta agravo. Quinta, rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento, né, doutores? Acaba aquele incidente próprio de impugnação e tudo é resolvido como? Decisão interlocutória. E o recurso? Agravo de instrumento. Ah, mas São Paulo exigia apelação, porque a lei 1600... Acabou. É agravo, doutores e doutores. Não vamos complicar. E o incidente? O novo código acaba com quase todos os incidentes. Não tem mais incidente. Tudo é decidido, na verdade, incidentalmente. Bom, exibição ou posse de documento ou coisa. Fiz um pedido de exibição, posse de documento ou coisa. Essa decisão comportará um recurso de agravo. Exclusão de litisconsorte. E aqui uma crítica, principalmente do professor Marcato. Ele fala o seguinte, tudo bem, o juiz exclui um litisconsorte. Essa decisão eu posso interpor um recurso de agravo de instrumento. Tinham 3 litisconsortes. Litisconsorte passivo. E o juiz excluiu um. Restaram 2. A parte terá o prazo agora, doutores e doutores, para manejar o recurso de agravo em quantos dias? 15 dias. 16º dia, preclusão. Não se manifestou. Se está sujeito à preclusão, a pergunta é, e quando chegar na sentença, será que eu poderia arguir o meu recurso de apelação que a hipótese seria de litisconsórcio passivo necessário? Então, entendam. Eu tenho qual é a regra agora? A regra da irrecorribilidade como regra, salvo as exceções. As exceções são irrecorríveis, salvo as que poderão ser impugnadas por meio de agravo. O juiz excluiu um litisconsorte. Eu não fiz a interposição do recurso de agravo. E lá na sentença eu observo que seria uma hipótese de litisconsórcio necessário. Poderia eu interpor recurso de apelação? Nós vamos ver um pouquinho mais para frente como é que fica a situação. Essa necessariamente é a mais criticada redação. Bom, o 8. Rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio. Aqui tem um litisconsórcio multitudinário, né, que aqui vem afirmando que por um número adequado, aí seriam 10 litisconsórcios para não tumultuar o feito. Se o juiz decidir esse litisconsórcio aí multitudinário, essa decisão também será possível o manejamento de um recurso de agravo. Inciso 9. Admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros. Inciso 10. Concessão,
modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução. Aqui uma decisão problemática e, diante doutores e doutores, eu aconselharia a um estudo sobre a força da nova execução provisória. A execução provisória agora tem hiperpoderes, doutores e doutores. E não para mais só na penhora, não. Vai até alienação, vende, deposita e, diante de uma negativa de segmento de agravo em recurso especial, a execução passa a ser definitiva. A execução provisória agora passa a ter uma força muito grande. Então, cuidado com essa hipótese. O inciso 11 trata da possibilidade do agravo na redistribuição do ônus da prova nos termos do 373, parágrafo 1º. Doutores e doutores, o que é essa redistribuição? Na redação originária do Código de 73, nós tínhamos lá o famoso despacho saneador. Ocorreram reformas em nosso código, incluiu-se então a redação do 331, audiência preliminar. Doutores e doutores, qual é a finalidade mesmo da audiência preliminar? Tentativa de conciliação, muito bem, e mais, fixação dos pontos controvertidos. Escuta, eu não quero testemunha para falar A, B, prova oral é para quê? Mandar ofício para quê? Vamos limitar. Vamos trabalhar com a audiência, instrução e julgamento como deve ser feita. E o que aconteceu na prática, doutores e doutores? O 331 virou uma audiência de conciliação, que o juiz sequer leu, agora não sei aqui, estão encaminhando para o Sejusc, não faz nem o 331, faz uma audiência de conciliação. Pontos controvertidos não são fixados, são determinados e impostos, né, quando são, salvo raríssimas exceções, alguns magistrados novos que vêm aplicando. E as audiências de instrução e julgamento totalmente inócua, que ninguém sabe o que está fazendo lá. E aí, na verdade, o despacho saneador foi extinto do sistema? Não, porque ele continua existindo. Mas no código não existe. Eu lembro um problema na graduação, quando eu leciono. Doutor, professor, o que é o despacho saneador? Ele é algo que existia, foi extinto, mas na prática nunca foi extinto. Ele volta a ser aplicado. E doutores e doutores, não deu certo a exclusão dele e o legislador optou pelo seu retorno. Então agora nós teremos um novo despacho saneador, os pontos controvertidos serão fixados nesse despacho saneador e, na verdade, havendo complexidade, agora sim, se houver complexidade na matéria, o juiz designará uma audiência saneadora. Então, vocês têm uma demanda de alta complexidade. Preciso analisar perícia, prova oral. Nesse caso, o juiz vai determinar a realização de uma audiência saneadora. Mas a regra é que os pontos controvertidos serão fixados num despacho saneador. Muito bem. Seja no despacho, seja nessa audiência saneadora, o juiz vai poder fazer a redistribuição do ônus da prova. Aqui a aplicação da distribuição dinâmica do ônus probatório, distribuição dinâmica da carga probatória. Não sei se todos os colegas já ouviram, mas o que é a distribuição dinâmica da carga probatória? Em determinadas situações, o ônus da prova ele se torna um fardo para aquele que assim está obrigado. Ele torna uma hipótese quase impossível de ser realizada. Por exemplo, erro médico. O médico, ele responde subjetivamente ou objetivamente? O médico responde subjetivamente. E o hospital? O hospital, a clínica, objetivamente. Vamos imaginar uma hipótese de uma ação civil de erro médico só contra o médico. O médico, quando recebe essa demanda, se ele responde subjetivamente, o ônus da prova é do autor. Eu estou defendendo o médico. O autor não pediu perícia. Eu vou pedir o quê, doutores e doutores? Nada. O ônus não é meu. Eu não tenho que provar nada. O autor vai ter que comprovar o dano. Eu tenho que comprovar a inexistência do dano. Tudo bem, doutores e doutores? Nessa situação, eu pergunto para vocês, eu atuo muito na área médica, defendo tanto plano de saúde como a área médica. Doutores e doutores, já parte da premissa seguinte, quem atua na área aí, ou quem já foi hospitalizado, teve um parente, quem consegue traduzir um prontuário médico? Primeiro que aquela é uma escrita em hieroglifo. Só médico e o pessoal da área de saúde consegue traduzir aquilo. Já começa o problema do prontuário médico.
Segundo, que ele detém toda a força, toda a máquina do hospital está na mão dele, gente. É muito mais fácil para o médico comprovar a inexistência do dano do que para o pobre coitado do cidadão conseguir comprovar que o médico cometeu erro. Dentre essa situação, o que vem afirmando essa nova teoria, né, que não é tão nova assim, mas que vem sendo aplicada agora um pouco mais efetivamente? Escuta, nessa hipótese, eu não estou falando em inversão legal do ônus probatório. Eu estou falando de uma inversão no caso em concreto. A parte que tem o ônus probatório, ela tem um fardo muito grande. Ela não consegue se desvencilhar desse fardo. Então, eu vou inverter o ônus da prova. Médico, a partir de agora, o ônus é seu. Se você não comprovar a inexistência do dano, você vai ser responsabilizado. Só que muito cuidado, porque critério de ônus de prova, ele é um critério de saneamento ou julgamento, doutores e doutores. Muitas vezes a gente tem visto em algumas decisões que o juiz opta pela inversão lá na sentença. Espera aí, doutores e doutores. Quando é que se escolhia a arma do duelo? Quando o cara estava morto ou antes do duelo? Antes, né, doutores e doutores? Se vai usar metralhadora, se vai usar faca, o que é, isso tem que ser definido no saneamento. No saneamento, define-se, então, de quem é o ônus probatório. Isso vai ser definido agora, então, doutores, neste despacho saneador, ou, se tiver complexidade, na audiência saneadora. E aí, muito cuidado. Desta decisão, necessariamente, eu vou ter que interpor recurso de agravo de instrumento. Se assim não o fizer, lhes pergunto, ocorrerá, então, a preclusão. O médico não consegue se desvencilhar do ônus probatório. Chega na sentença, tem uma sentença de procedência em favor do autor. Ele pode alegar cerceamento de direito de defesa? Pela inversão do ônus? Não. Sabe por quê? Porque aquela decisão já está sujeita à preclusão. Vamos andando. Próxima etapa, junte-se e dane-se. Isso já foi decidido. Vamos caminhar. Então, olha o cuidado dessa redistribuição. Tudo bem, doutores e doutores? E não é redistribuição legal. É uma redistribuição do caso em concreto. Tudo bem? Bom, o inciso 12 foi revogado e o 13, ele fala dos casos referidos em lei. Por exemplo, nós temos aqui a lei de quebra, né? A lei de quebra trata lá que da hipótese, o ato que decreta a quebra, ele pode ser recorrido, pode ser impugnado por meio do agravo de instrumento. E aí, nessas hipóteses onde houver previsão, eu vou poder utilizar o agravo. Bom, doutores e doutores, os senhores conseguiram visualizar situações de recorribilidade das decisões interlocutórias? Tudo ok até aqui? Eu gostaria só aí eu lembrando também o seguinte, além dessas hipóteses, em fase de liquidação, em fase de execução, todas as decisões comportam um agravo de instrumento, né? Processo de inventário também, todas as decisões admitem aqui a interposição do agravo. Eu queria falar com vocês só de como ficará esta nova classificação. Então vamos voltar lá. CPC de 73, regra, recorribilidade ou irrecorribilidade? Recorribilidade, por meio do recurso de agravo. Justiça do Trabalho, recorribilidade ou irrecorribilidade? Irrecorribilidade. Novo Código, recorribilidade ou irrecorribilidade como regra? Irrecorribilidade como regra. Salvo as hipóteses que comportam agravo de instrumento. Lembrando, doutores e doutores, que a preclusão ela é da parte, não é do juízo. E aí, nós temos que fazer uma classificação, eu optei pela minha classificação, que não é perfeita e está sujeita a críticas. Eu optei por classificar essas decisões recorríveis em decisões recorríveis sujeitas à preclusão, decisões recorríveis não sujeitas à preclusão e decisões recorríveis sujeitas aos efeitos da coisa julgada. Por aí vocês já veem que o legislador aqui abriu margem para crítica. A doutrina já vem criticando e nós teremos alguns problemas práticos na aplicação desse sistema de recorribilidade. Dentre as decisões recorríveis sujeitas à preclusão, a gente tem a redistribuição do ônus da prova, que acabamos de falar com os senhores. A redistribuição será definida em qual momento, doutores e doutores? Na fase de saneamento. A parte pode impugnar essa decisão no futuro? A parte não, porque a preclusão é para a parte. E o juiz?
O juiz pode rever aquela decisão sujeita à preclusão? Doutores, o juiz pode. Quem é o destinatário das provas? O juiz ou as partes? Livre convencimento, motivado. E o próprio Código prevê que se na fase da sentença o juiz entender que aquela redistribuição tornou impossível para aquela parte em face da qual foi redistribuído o ônus fazer valer o seu direito, ele pode determinar toda a fase probatória novamente. Então vamos entender o seguinte: o juiz determina a redistribuição do ônus da prova na fase saneadora. A parte não faz a impugnação, não efetua a interposição do agravo, o médico, no caso. Chega lá na sentença, o juiz entende o seguinte: não, nesse caso ficou impossível ao médico conseguir se desvencilhar do ônus. Anula-se então e volta o julgamento. Gente, doutores, tem previsão no Código para isso. Portanto, eu estou sujeito a uma adesão recorrível, sujeita à preclusão para a parte, mas lembrando que toda vez quando eu falo de prova, o destinatário da prova é o juiz. E ele vai poder rever a sua decisão. Agora, o médico vai poder manejar um recurso de apelação nessa hipótese, alegando cerceamento de direito de defesa? O juiz redistribui o ônus, na sentença ele julga procedente a ação, nada fala sobre a redistribuição. O médico, nesse exemplo que eu dei, ele vai poder interpor recurso de apelação alegando cerceamento? Pode até interpor recurso de apelação, mas a matéria de cerceamento está sujeita à preclusão. Bom, eu vou ter uma segunda decisão, que é uma decisão recorrível, não sujeita à preclusão. Ou seja, mesmo que a parte não efetue a interposição, ela vai poder alegar isso lá no futuro. Por exemplo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Quando eu falo em alegação de convenção de arbitragem, eu estou falando de jurisdição, doutores. Tem muita gente que fala, muita parte da doutrina, que isso aqui sequer é uma nulidade absoluta. Então, por exemplo, a hipótese é de justiça arbitral. Ok? O juiz entende que não, é jurisdição. Lá na frente eu consigo demonstrar que efetivamente não era hipótese de jurisdição. Ausente de jurisdição, eu tenho falha no pressuposto de existência. É muito mais que a nulidade absoluta. Se eu tenho a nulidade absoluta, o juiz pode conhecer de ofício? Sim, e o tribunal também pode. Se eu tenho falha no vício de existência, o juiz pode conhecer de ofício? Pode, e mesmo sem ação rescisória. Então essa é uma hipótese onde eu vou ter uma decisão recorrível, não sujeita à preclusão, porque a parte, por simples petição, poderá provocá-la. A última hipótese é uma decisão recorrível, sujeita aos efeitos da coisa julgada. Por exemplo, as decisões interlocutórias que julgam mérito. Nessa hipótese, eu tenho uma decisão que ela é recorrível, por meio de agravo, uma vez não interposto o agravo, doutores, preclusão, e mais que preclusão, sujeição dos efeitos à coisa julgada. E aí aqui, nessas decisões interlocutórias de mérito, vamos pensar o seguinte: eu tenho o processo, a fase processual, iniciou o processo. Essa decisão interlocutória ela é prolatada antes da prolatação da sentença. A pergunta e a dúvida que resta é: vamos supor que entre o ajuizamento da ação e a análise dessa decisão interlocutória o processo esteja perfeito. Posteriormente a essa decisão interlocutória ocorreu uma nulidade processual, que acarretará na extinção do feito. Eu tinha, então, 3 pedidos. Tudo bem, doutores? Um pedido foi decidido antecipadamente por meio de uma decisão interlocutória que julgou mérito. No trâmite posterior ocorreu uma nulidade, que acarretará na extinção do feito, mas uma nulidade posterior. Nesse caso, como ficaríamos? Na minha opinião, nessa hipótese, extingue-se o feito com relação aos outros 2 pedidos e o pedido julgado antecipadamente, né, por meio de decisão interlocutória. Esse pedido está sujeito aos efeitos da coisa julgada. E, necessariamente, a parte contra quem foi decidido deverá ajuizar uma ação rescisória. Agora, o problema que vejo é: e se a nulidade ela é anterior à decisão interlocutória? Então, eu tenho uma decisão que está cobertada sobre os efeitos da coisa julgada e eu tenho uma nulidade antecedente. Tudo bem, doutores? Esta nulidade antecedente poderá ser reconhecida pelo juízo de primeiro grau ou necessariamente deverá ser manejada uma ação rescisória?
Os colegas conseguiram entender aqui a situação? Então, diante de uma nulidade antecedente à decisão interlocutória de mérito, eu terei dois caminhos. Primeiro caminho é o processo é extinto sem resolução do mérito, mas a decisão interlocutória, não sei como, está sujeita aos efeitos da coisa julgada. E se eu quiser modificá-la, por meio da ação rescisória. Sim, aí a minha questão é essa, né, doutor? Sim, do antigo código. Automaticamente estão anulados. Mas eu tinha na redação do código anterior uma situação em que eu não tinha trânsito de julgado durante o processo. Porque a questão toda é a sujeição aos efeitos da coisa julgada. Sim, como convalescer uma nulidade absoluta? Então, em razão desta situação, as inúmeras críticas com esse sistema de recorribilidade. Porque nós vamos poder nos deparar com essas situações. E aí, como resolvê-las? Na minha opinião, eu concordo, doutor. Seria uma hipótese de nulidade absoluta e extinção. Sim. Sim, retroagiria. Né? Aqui, na verdade, nós vamos conseguir solucionar. Eu queria, na minha vontade, aqui é só provocá-los. Né? Então, assim, olha o tamanho da problemática dessa nova irrecorribilidade. Temos mais. Né? Eu quero falar de coisa boa, nós vamos falar de coisa boa, vamos falar da problemática. A questão é o seguinte: decisões interlocutórias prolatadas em audiência. Doutores, nós somos os reis e as rainhas do agravo. Não é isso, doutores? Agravo retido. Doutor, agravo retido. Os colegas que militam no trabalho, como é que é? São os reis e rainhas do protesto. Eu tenho uma prova que o juiz não aceita fazer a repergunta. Ou determina, não quer ouvir a testemunha, né? Já foram 3, já foram 2, doutor, não vou ouvir a terceira. Eu quero ouvir. Não vou, doutor. Doutor, a minha pauta, não vou. Eu quero ouvi-la. Não vou. Beleza, eu tenho uma decisão que tem que ser decidida, uma decisão interlocutória no bojo da audiência. Vamos voltar à nossa hipótese aqui? Doutores, as decisões em audiência de instrução e julgamento, ou de saneador, são recorríveis por meio de qual recurso? Vamos lembrar? A irrecorribilidade é regra ou é exceção? A irrecorribilidade é regra. Só posso recorrer nas hipóteses previstas pelo agravo. Tem previsão aqui? Não. Eu vou recorrer por meio do quê? Nada. Agora, cuidado. Isso já vinha sendo aplicado no 331. Algum juiz lá, exceção, queria fixar o ponto controvertido. E ele decide pela não realização da prova pericial. Eu compareci à audiência da preliminar, do 331. E nada impugnei. Eu queria a prova pericial, o juiz indeferiu. E eu nada me manifestei no termo de audiência. Prolatou a sentença, foi procedente para a parte contrária, e eu vou fazer a arguição de cerceamento de direito de defesa em sede de apelação. Como é que o tribunal vem decidindo? Escuta, o 331, dúvida se cabe ou não agravo retido, porque vocês se lembram, o agravo retido ele é manejado em face da decisão da audiência de instrução e julgamento. Em tese, e por uma interpretação sistemática, não se admite agravo de instrumento em sede de audiência preliminar. Ah, não, mas tem entendimento. Tudo bem, é uma interpretação extensiva. A lei fala que cabe agravo retido das decisões prolatadas em audiência de instrução e julgamento. Eu poderia afirmar ao tribunal, não cabia agravo retido. Não é hipótese de agravo retido. Se não era hipótese de agravo retido, eu estou recorrendo agora. E o tribunal falava o quê? Princípio da eventualidade. Você estava em audiência. Você não manifestou a sua contrariedade. Logo, não há cesseamento do direito de defesa. E aí, doutores, um problema traumático. Nas audiências, necessariamente a sua contrariedade deverá estar na ata. Se o senhor deixar passar a ata em branco, você vai conseguir impugnar aquela decisão de que jeito? Em razão do princípio da eventualidade, aquela decisão que era irrecorrível, passa a ser recorrível, por interpretação jurisprudencial. E aí o que mais me preocupa é, vocês aqui têm o TRT da 2ª região, né? Nós temos o da 15ª, que não estava todo digitalizado. Aí, uns 2 anos, 1 ano e meio, vim fazer uma audiência aqui na Trabalhista, terminou a audiência, tudo bem, juiz, tchau. Falei, de interior, né? Tchau? Como? Tchau, doutor. Falei, excelência, ata. Não, doutor, ata está no sistema.
Falei, tudo bem? A minha certificação digital? Doutor, a ata está no sistema. Pode imprimir? Não, nós não podemos imprimir. Falei, e o que a gente sabe no dia a dia, doutores, aqueles que militam, que a ata, para efeito de prerrogativa, ela é a nossa única salvação. O juiz não vai alterar a ata. Tudo bem, mas posso assinar, para ter certeza? E na Justiça Estadual, aqui em São Paulo deve estar ocorrendo, o TRT da 15ª também está fazendo o mesmo procedimento, e alguns juízes da estadual, não sei aqui como tem sido feito, se tem recolhido a assinatura da ata, também prevêem a mesma realização deste procedimento. Se ele não faz a ata, você não tem acesso, e na saída há alguma alteração na ata, o que acontece com essa decisão interlocutória, doutores e doutores? Passa a ser plenamente irrecorrível. E aí eu peço sempre muito cuidado com a decisão da ata. É uma prerrogativa nossa, e não é porque ela é eletrônica ou não. Nós temos certificação digital para tudo, né, gente? Então coloca a certificação. Não dá, o sistema não admite. Então tá bom, imprime a ata, colhe a assinatura e digitaliza. Me desculpem, cada um com os seus problemas. Então, assim, as interlocutórias prolatadas no bojo de audiências, eu peço muito cuidado, porque os senhores terão uma primeira impressão de que elas são irrecorríveis, e tudo poderá ser arguído em sede de apelação, partirão de uma falsa premissa. O tribunal provavelmente aplicará o princípio da eventualidade. Então, qual é a sugestão? Pela ordem e faz constar do termo, porque senão você não vai poder impugnar ela. Tudo bem, doutores e doutores? Bom, finalizando aqui, então, só para reforçar o que eu falo para vocês, eu gostaria de ler o 1009. Da sentença cabe apelação. As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final ou nas contras-razões. Tudo bem, então, doutores e doutores, ficou claro o sistema de recorribilidade das decisões interlocutórias? O sistema está falando exatamente aquilo que falamos, ou seja, em regra, as decisões interlocutórias serão irrecorríveis, salvo as hipóteses que comportam recurso de agravo de instrumento. E, além disso, muito cuidado com o princípio da eventualidade, porque nas decisões prolatadas em sede de audiência, você deve manifestar o seu protesto, a sua não sujeição a ela, sob pena de preclusão. Tudo bem, então, doutores e doutores? Bom, quanto às decisões interlocutórias de mérito, né, a gente vai ter julgamento parcial, gostaria de passar nosso tempo aqui. Regimentão, doutor, estamos com... Tá bom. Doutores e doutores, eu vou concluindo, eu combinei aqui, a gente vai hoje até meia-noite, não é isso? Não, estou brincando. Mais 15 minutos eu faço a conclusão para a gente poder passar para as perguntas. Tudo bem, doutores e doutores? Para não adiantar muito. Hoje é segunda-feira, né? Vocês não têm trânsito aqui, né? Aliás, esses dias não, né? Morar no interior é uma beleza, principalmente litoral, né? Vocês imaginem a fila do protocolo lá. Nenhuma, né? Agora estava com prazo, o recurso está aqui, fui lá feliz e tranquilamente no João Mendes. Peguei a fila achando que estava em Caraguatatuba. Falei, meu Deus. Não, aí não começou o martírio por aí. Falei, beleza, assim não vai dar. Tem uma palestra aqui, tem um compromisso. Encaminharei um fax para a minha comarca. Né? Porque é processo físico. Ligo para a comarca, recebe atendimento, apertaria, encaminho para a segunda vara. Segunda vara, não temos fax. Falei, ótimo, tudo bem. E como eu faço? Doutor, eu não sei o que o senhor faz. Fax nós não temos. Pá, desliga o telefone. Ligo para a diretoria que passa, mas não sei o quê. Doutores, tive que interpor agravo de instrumento, essa decisão, acordo embaixo da declaração. Aí no último falei, escuta. Não, tudo bem, doutor, tá mandando sinal de fax. Como os doutores devem ter tido problema também na apresentada de petição, mas apesar de a gente ser do interior, a gente usa processo eletrônico também. Estranhamente, o sistema não funciona da 8 à meia-noite. Não sei se os senhores eu já quase infartei, xinguei, quebrei computador. Quem manda atualizar Java, o Java já está atualizado. Se tiver uma mãozinha, você mata alguém. Né? A gente precisa de um tratamento de saúde. Chega a ASP todo dia de manhã e mais o Java. Eu vou fazer um artigo. Quem odeia o Java? Eu odeio. Odeio. Doutores, vamos lá. Bom... Doutores e doutores, quanto ao agravo aquela toda documentação necessária, né?
uma característica só, exemplificando ali que está em negrito, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial. Então acaba aquela celeuma naquele problema, eu preciso da certidão do cartório, que muitas vezes você vai no cartório, aqui é mais tranquilo, mas lá na cidade do interior, porque era a certidão de intimação da decisão. Certidão de intimação? Não precisa, doutor. Eu preciso da certidão de intimação. Para quê? Certidão de intimação acaba com essa celeuma, documento oficial. Gente, documento oficial não é publicação da OAB ou da ASP. Documento oficial é diário oficial, é a página do diário oficial. Então, vamos tomar cuidado com ele. Uma característica muito boa do agravo agora, gente, é que se os autos forem eletrônicos, dispensa as peças referidas, facultando ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a controvérsia da questão. Se o auto é eletrônico, desembargador, faz um clique. Não é? Eles falam que a gente não faz um clique, aquelas decisões de certidões de juntada. Já viram essas decisões? Não. Que agora não tem mais certidão de juntada. Viram algumas decisões dessa? Não. O código não foi revogado ainda. O código exige a certidão de juntada, não é isso? Alguns juízos fazem a certidão de juntada no ESAGE. E no eletrônico? Não tem. Aí você pede o prazo, a pessoa vai lá, faz a interposição do agravo, e aí o tribunal fala que basta o advogado que ofereça um clique que ele tenha acesso. Então agora, basta que o desembargador ofereça um clique que ele tem o processo. Tudo bem, doutores e doutores? Preparo. Acompanhe a petição, conforme tabela. A informação do juízo ACO, gente. Novamente, autos eletrônicos, não há mais necessidade do famigerado 526. Quem aqui não perdeu noite por causa do 526, não é isso? Principalmente daqueles do final de semana, sexta-feira, né? Você interpõe de sexta-feira, tranquilamente. Quando vai lá sexta-feira, e aí aquele problema do 526. Se os autos forem físicos, gente, necessariamente volta aí a necessidade do antigo 526. Bom, agravo interno, gente, regulamentado aí pelo tribunal. Cuidado, doutores e doutores. Nem tudo é belo para nós advogados. Se o agravo for manifestamente inadmissível, multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Aliás, o código vem com umas multas para a gente maravilhosas. Vocês sabem agora que dentro do procedimento é extinto o procedimento ordinário e nós teremos apenas um procedimento comum. Neste procedimento comum, o requerido é citado, não mais para contestar. Ele é citado para uma audiência de conciliação ou mediação. Beleza, tranquilo. Quem intima o autor, doutores e doutores, dessa audiência? Adivinhem? Nós. A responsabilidade da intimação passa a ser nossa. Se o autor não for, e eu estou imaginando aqui que ele não vá, por uma falha entre a comunicação do patrono, do advogado, e ele. Aliás, mesmo que se avise, ele não vai. Né? Porque uma coisa é ele receber um mandado de intimação. Outra coisa é mandar um e-mail. Se for e-mail de cobrança, então, é que ele não entende mesmo. Não é isso? Isso aí não dá, já começa. Bom, nesse caso, doutores e doutores, havendo a falta na audiência de conciliação ou mediação, multa de quanto? 2%. Do quê? Do valor da causa. Lembra aquela ação popular que você foi ajudar o seu amigo que foi candidato, ou que foi não sei o que tal, no valor de 8 milhões de reais? Você falta numa comunicação. Pede para a secretária, para a estagiária, manda um e-mail, manda o... Eu acho que a melhor forma hoje que eu vejo para todos, mais seguras nossa, é telegrama com avisamento e cópia. Mas é caro. Não, tem pela internet, é R$12, inclui. Não, quero mandar por e-mail. Tudo bem, manda o e-mail. Eu acho que o telegrama, eu tenho optado pelo telegrama com aviso de recebimento. Há uma falha e o seu cliente vai ter que pagar uma multa de R$160 mil. Obviamente que ele vai entrar com uma ação regressiva. E quem vai pagar os R$160 mil? Doutores. Então, muito cuidado com as audiências. Ainda mais aqui em São Paulo, que não tem trânsito, né? Aqui quase não tem trânsito. Eu fico imaginando a situação de vocês. Doutor, atrasei por causa do trânsito. Ele vai falar, é? Que pena, doutora. 2%. É muita coisa, né, gente? Então, aqui, ó, agravo manifestamente inadmissível, multa fixada entre 1% a 5%. Bom, finalizando aqui, nós temos agora os embargos de declaração. Doutores e doutores, nesse encontro a gente vai conseguir falar tão somente aqui do agravo e dos embargos, tá? Os embargos, aquelas mesmas hipóteses, né? Diferença de prazo, 5 dias. Desculpa, diferença de prazo não, mantém-se o prazo de 5 dias.
não se sujeitando a preparo, confirma uma situação que já existia, e com uma novidade só que não está aqui, está nas disposições finais, os embargos interpostos no âmbito dos juizados especiais passarão agora também a interromper o prazo e não mais suspender. Tudo bem? Resolve aquele problema do juizado. Pré-questionamento implícito, graças a Deus, acaba, né? E o que acontece muitas vezes, vocês já devem ter se deparado com essa situação. Prolatado o acórdão, faço a interposição dos embargos de declaração para pré-questionamento. Posição do STF. A gente já sabe. Qual é a decisão dos embargos de declaração, doutores e doutores? Conheço os agravos, mas rejeito-os pelos seus próprios fundamentos. Junte-se e dane-se. Bom, feita esta decisão, pergunto a vocês, a matéria foi atacada pelo tribunal? Obviamente que não. E isso é uma hipótese de pré-questionamento explícito ou implícito? Pré-questionamento implícito. Escuta, eu quero que haja o pré-questionamento. Manejeie os embargos. O tribunal não se manifesta, eu não posso colocar um revólver na cabeça do desembargador, nem ficar interpondo 35 embargos. Ou seja, eu já fiz a minha parte. Os desembargadores não quiseram fazer a parte dele, acabou, o pré-questionamento está implícito. O STF admitia, e o STJ, doutores e doutores, na hipótese de pré-questionamento implícito, o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter interposto recurso especial, não pelas minhas razões. Deveria ter interposto recurso especial por ofensa ao 535. E só assim meu recurso seria conhecido. Doutores e doutores, quantos recursos especiais eles derrubavam nisso, doutores e doutores? Milhares. Era a alegria deles. Né? Então só quem manejava na área, quem já tinha tomado as pauladas, ou quem estudou antes, conseguiria. Porque, salvo hipótese, não conseguiria. Agora, a redação 2025 ela é perfeita, tecnicamente, ela fala: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. E nossos colegas ministros do STJ, tchau, tchau, acaba. E terão que nos engolir. Tudo bem, doutores e doutores? Supriu aqui uma falha horrorosa. Né? Por isso, imaginem-se os senhores como ministros do STJ. Os senhores gostam deste código ou não gostam deste código? Querem que ele entre em vigor depois da sua aposentadoria ou durante o exercício da magistratura? Bom, efeitos. Então, eles interrompem, como nós falamos, embargos protelatórios, multa não excedente a 2%, e a multa poderá ser elevada até 10% sobre o valor atualizado da causa. Tá? Número máximo de inadmissão. Eu sempre brincava na graduação que recurso é igual gremlins. Vocês lembram dos gremlins? Lembram daqueles bichinhos, gremlins? Que não pode dar água nem comida depois da meia-noite, não é isso? Porque senão ele se multiplica. Qual é o limite de um recurso, doutores e doutores? Não tem limite. Do acordo cabe embargo de declaração, desembargo de declaração, recurso especial, agravo denegatório, recurso especial, da agravo denegatório, agravo regimental, retorna e volta e vai, embargos infringentes, aí embargo de declaração, depois embargo de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração, embargo de declaração. E assim sucessivamente. Agora acabou, doutores e doutores. Tem um número máximo para os nossos gremlins. 2. Ele vai poder, não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 anteriores houveram sido considerados protelatórios. Mas depois disso eu faço o quê? Mais nada. Mais nada. Você tinha 2. Foram 2 tiros. E acabou. Tudo bem? A gente tinha um problema de eficácia da decisão, porque quem tinha... Ah, mas tem multa. Quem tinha poder econômico não estava nem aí com a multa. Ele ia interpondo quantos embargos de declaração fossem necessários. Antes do fim, só para... Quanto aos efeitos, eu esqueci aqui, havia uma outra discussão a respeito de quais eram os efeitos dos embargos de declaração. Barbosa Moreira até falava que, se não me engano, salvo engano, que os embargos não tinham efeitos. E, doutores, muito se discutia se os embargos interrompiam, suspendiam. Né? Ah, não, os embargos acompanham o recurso. Então, imagine o seguinte, eu tenho uma decisão em alimentos de primeiro grau. Essa decisão uma sentença comporta um recurso de apelação. Este recurso de apelação é recebido em quais efeitos? Devolutivo e suspensivo ou só devolutivo? Só no devolutivo, que é uma exceção. Então, o que se entendia? Se eu vou interpor um embargo de declaração, os embargos de declaração seriam recebidos em quais efeitos? Só no devolutivo.
Numa outra hipótese, eu tenho uma sentença sujeita a um recurso de apelação que deverá ser recebido os efeitos devolutivo e suspensivo. O que se entendia qual era a natureza dos embargos, acompanhava o recurso a ser interposto, então esses embargos teriam efeitos devolutivo e suspensivo. Ou seja, os embargos acompanhariam os efeitos do eventual recurso. O que vem a lei e fala? Que os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Traduzindo, embargos de declaração não possuem efeito. É um mero manejamento. Tudo bem aqui, doutores e doutores? Doutoras e doutores, gostaria mais de falar com vocês de incidente de resolução de demanda repetitiva, recursos repetitivos e muito mais sobre a estrutura recursal. O que poderíamos afirmar aqui é o seguinte: ocorreram alterações substanciais? Sim. O legislador optou pela prevalência do princípio da isonomia. E mais, ele quer fazer valer o interesse da coletividade em detrimento do individual. Terceiro, ele tem muitos meios para solucionar a demanda logo no começo. E ele quer dar decisão equânime para todos, e assim o fará por meio de recursos repetitivos. No interior, nós não temos muitos escritórios com advocacia de massa, doutores e doutores. Aqui na capital, nós temos muitos. E estes escritórios terão aqui o seu orçamento extremamente impactado com a edição desse novo código, principalmente com a edição dos recursos repetitivos, pois ocorrerá uma suspensão automática. Eu sempre falo assim, esse código é bom ou é ruim? Nós passamos da fase de discussão e nós estamos agora na fase de aceitação. O código já foi aprovado. E salvo a luta efêmera aí daqueles que julgam contra, ele entra em vigor agora no dia 17 de março de 2016. Doutores e doutores, foi um grande prazer estar aqui presente para vocês. Passo a palavra agora à presidência da mesa